Bom dia, graça e paz. Mais um dia o Senhor nos deu, né? E hoje o dia tá lindo aqui. Glórias a Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E vamos para mais um devocional. Hoje são 27/5/2022. Hoje nós temos a ministrante da palavra, a irmã Daniele, tá? E é com o coração grato a Deus que nós estamos aqui mais um dia. Mais um dia para cultuar o Senhor, mais um dia para dar honra e glórias a Ele, né? E é com esse coração cheio de alegria, de gratidão, de amor a Deus, que eu chamo a irmã Aristéia para fazer a oração pelo devocional e também pela vida da irmã Daniele. Amém, né? Dani e Auri. Amém. Seja Meu bem-vinda, Deus, Pamela. Senhor Deus, nós estamos mais uma vez na tua presença, gratos, ó Pai, por tudo que tu tem feito nas nossas vidas, Pai. Pai, obrigado pela chuva que cessou, obrigado pela chuva que caiu. Obrigado, Senhor, porque em tudo tu tens propósito, e o teu propósito hoje é que nós estivéssemos aqui, ó Pai, para receber de ti, para dar de ti. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos pela existência desse devocional, pelas pessoas envolvidas, e te apresentamos neste momento, Senhor, a vida de Dani, ó Pai, que vai ser usada como boca tua nesta manhã, para ministrar os nossos corações. Recebe desde já, Senhor, o nosso culto e o nosso louvor. Em nome de Jesus, prepara os nossos corações. Amém. Amém. Seja bem-vinda, Dani. Deixa Deus lhe usar mais uma vez, mais uma manhã, mais um dia e sempre, em nome de Jesus. Seja bem-vinda, Glória, Pamela. tá no devocional, você trazer a palavra é sempre muito enriquecedor. E vamos lá, então, eu vou convidar vocês para a gente ler 2 provérbios. Provérbios 21:9. Diz assim: melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. E o outro é Provérbios 10:12. Diz assim: o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Glória a Deus porque o Senhor preparou todas as coisas, né? Então, minhas irmãs, a palavra que eu quero trazer para nós é uma palavra assim para que o Espírito Santo venha buzinar os nossos ouvidos, na nossa mente, nos nossos pensamentos, aquilo que ele tem para nós como mulher de Deus. Aqui, claro que, de alguma maneira, eu vou falar mais para as mulheres, mas os homens que estão na sala, que eles possam entender que isso que nós vamos falar aqui também tem muitos homens que também passam por situações difíceis, né, no seu temperamento. Então, meus irmãos, a palavra diz que o amor, ele cobre todos os pecados e que Jesus, ele é o príncipe da paz. Sendo assim, dentro dessa verdade, hoje nós, como povo de Deus, como mulheres de Deus, nós temos que vigiar algo muito importante, que existe um pecado que é a murmuração, que nos afasta do Senhor. Desde sempre, nós vimos isso desde quando o Senhor liberou o povo da terra do Egito, que eles iam murmurando. E hoje, esse é um dos pecados que muitas vezes afasta o povo de Deus. E nós, como filhos do Senhor, como servos do Deus Altíssimo, nós não podemos cair nessa cilada, que é não vigiar a nossa boca, não vigiar as coisas do Senhor, aquilo que a gente vai fazer. Porque assim, gente, nós nos tornamos muitas vezes insaciáveis nas coisas de Deus, nas coisas que da nossa vida, do nosso trabalho. Às vezes a gente quer tantas coisas, mas o problema não é o querer as coisas, querer a bênção de Deus, querer a misericórdia de Deus, mas é como a gente quer e como a gente está buscando. E às vezes a insatisfação, a insaciedade nos leva a murmurar. E logo, se nós somos pessoas que murmuram, nós somos ingratos com aquilo que o Senhor já nos deu.
E como que nós vamos receber provisão, querer a prosperidade do Senhor em todas as áreas, se nós não conseguimos ser gratos com aquilo que o Senhor já nos deu? E muitas vezes essa insatisfação acaba provocando contendas dentro da nossa casa, do nosso lar. E a família é um projeto do Senhor. E se dentro da nossa casa, do nosso lar, com nossos filhos, marido, ou quem mora com pai, com mãe, tiver contendas, brigas, como que vai ser? Porque nós vamos testemunhar, né, como filhos do Senhor, porque a gente fala que o Espírito Santo habita em nós, mas nós não conseguimos controlar a nossa boca. E a palavra de Deus fala em Provérbios 21, 19, diz que é melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta, com uma mulher rixosa e iracunda. Aí eu fui ver, né? A palavra iracunda significa uma pessoa de gênio difícil, que fica com raiva com facilidade. A rixosa é aquela mulher que está sempre disputando, com discórdia, com briga. E isso não pode mais fazer parte do nosso caráter. Né? Isso é uma falha de caráter. Isso é uma falha, mas que pode ser corrigido com a busca no Espírito Santo, com o estudo da palavra. Então, o problema não é aquilo que a gente quer receber, porque todos nós vivemos num mundo hoje onde as pessoas elas querem muito, elas querem casa, elas querem carro, elas querem se sobressair no trabalho, às vezes elas querem, né, ter uma vida confortável em tudo, mas não conseguem agradecer o que já tem. E muitas vezes pelo esposo, às vezes ali o provedor da casa, e às vezes, né, hoje em dia tudo é muito caro. Não é todo mundo que tem riqueza ou que tem posse para ter uma vida confortável, e às vezes acaba despejando em cima do esposo tantas situações, tantas insatisfações. Mas como que a gente vai querer que o nosso esposo morra por nós, como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, se nós não conseguimos, muitas vezes, silenciar diante de muitas situações? Porque a palavra de Deus fala, né, que Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus, e muitas vezes nós vamos ter que ser como o Cordeiro, mesmo estando certas. Por exemplo, eu na minha casa, eu enfrento uma situação assim, eu sou a irmã mais velha na fé em relação ao meu esposo. Então, meu esposo está despertando para alguns princípios, para algumas situações. Então, assim, eu vejo muitas vezes que algumas coisas não estão de acordo. Mas se eu começar a ofender, criticar, brigar, reclamar por tudo, eu não vou estar dando um bom exemplo para o meu marido, e ele não vai querer servir a Jesus. Então, assim, nós, como mulheres do Senhor, nós precisamos nos posicionar dessa maneira. Parece algo que, já vimos essa palavra, de repente, tantas vezes, que a nossa boca gera vida ou gera morte. Mas, infelizmente, eu vejo muitas mulheres do Senhor ministrando a palavra, fazendo muitas coisas para o Senhor, mas que ainda são rixosas, ainda são iracundas, ainda são afastadas, muitas vezes, do Senhor pelo pecado da murmuração. E não é só mulheres que passam por isso, tem homens também, que nada está satisfeito com a esposa, tudo que a esposa faz não está bom, a esposa nunca está bem, os filhos, né, sempre achando que os filhos estão errados em tudo, muitas vezes não tem satisfação no próprio lar, tem tantas coisas também. Então, não é só a mulher, é o homem também. Mas aqui o Senhor, ele teve um cuidado de colocar na palavra para nós, mulheres, porque a palavra de Deus fala que a mulher sábia, ela edifica e a tola destrói. Mas da onde vem a sabedoria? Nós temos que buscar na palavra, nós temos que buscar, porque na palavra de Deus tem tudo que a gente precisa. A gente precisa aprender a conhecer o nosso temperamento e colocar aos pés do Senhor Jesus, né, buscar o Espírito Santo para que a gente venha a ser controlada. E a gente sabe, se a gente se autoavaliar, a gente sabe quando a gente está sendo briguenta, resmungona, reclamona, insaciável, quando as coisas não, né, a gente está ali reclamando demais, a gente sabe. A gente sabe, porque quando a gente estava lá numa vida errada, digamos assim, lá no mundão, a gente sabe quando a gente, né? Eu não levo desaforo para casa, vem que tem, falou, levou. Então, a gente se conhece. Então, a gente tem que saber que a gente tem que colocar a nossa carne na cruz. Nossa carne na cruz e buscar controlar nossas palavras. Gente, se nós tivermos esse pleno entendimento arraigado dentro de nós, no nosso profundo, nosso ser, e se a gente começar, por exemplo, assim, a fazer um desafio, 30 dias declarando bênção sobre a vida do nosso marido, dos nossos filhos, ou enfim, de alguma situação. 30 dias só declarando palavras de bênção.
decretando palavras de ordem, as promessas de Deus, eu tenho certeza na fidelidade do Senhor que nós vamos ver muitas coisas acontecer. Vamos passar por resistências? Vamos, porque eu entendo que toda vez que a gente começa a se posicionar e tirar das mãos do inimigo algo que ele está governando na nossa vida, é óbvio que ele vai resistir. Ele não vai querer entregar assim de bandeja. Mas a palavra também diz que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós, certo? Então, se a gente começar a declarar, vão vir algumas coisas para tentar nos tirar do foco, vai, mas permaneça firme naquele propósito, nesse desafio. E eu tenho certeza que na fidelidade do Senhor, no amor do Senhor, a gente vai ver acontecer. A gente vai ver acontecer. Então, minhas irmãs, assim, ó, que a gente possa se controlar, porque eu tenho certeza que muitas de nós já fomos elogiadas pelas nossas palavras, pela sabedoria daquilo que dissemos, mas também tenho certeza que em alguma situação nós, por falta de controle, de domínio, nos colocamos em situações difíceis. Nos colocamos em situações difíceis pelo mau uso da boca, pelo mau uso da língua. E isso, se nós formos ler o livro de Tiago, ele se preocupou em colocar isso na palavra, nas suas escrituras, a nós cuidarmos com o mau uso da língua. Então, eu vejo que isso é algo muito importante, muito poderoso, porque senão não estaria na palavra. Não estaria na palavra. Então, se nós queremos edificar vidas, principalmente no nosso lar, nós vamos ter que começar a vigiar um pouco mais aquilo que a gente fala, aquilo que a gente diz, aquilo que como a gente se comporta. E algo também, minhas irmãs, que fala, em 1 João 2,9, diz assim, ó, aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Está nas trevas. E também a palavra, né, a gente pode entender que a rixa, ela é um fruto do ódio. Ela é um fruto do ódio. Então, quais são os frutos que estão saindo de nós? Nas rixas, nas brigas, na murmuração, na contenda. Porque a nossa palavra, aquilo que sai da nossa boca, a gente pode conquistar pessoas, amizades, conquistar o amor da nossa vida, conquistar a confiança dos nossos filhos, da nossa liderança, onde quer que a gente esteja. As palavras gentis que saem da nossa boca. Mas também as palavras amargas, duras, difíceis, elas podem destruir alguém. E essas palavras duras, rixosas, elas são frutos do ódio. E a palavra fala também, em 1 João 3,15, diz assim, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E olha só, em 1 João 4,16 diz assim, por outro lado, o amor é a essência de Deus. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, gente, isso é algo muito profundo, é algo muito poderoso. Porque às vezes a gente acha assim que o assassino é só que ele vai lá e matou a pessoa. Mas, gente, às vezes você está matando uma pessoa com as tuas palavras, com os olhares de maldosos, com olhares de crítica. Você está matando alguém, você está matando na fé, está matando aquela pessoa de crescer, de se desenvolver. Às vezes você está matando o próprio filho, uma filha dentro de casa, por você ficar falando que você não vai dar nada, você não presta, você não é um burro, você é isso, você é aquilo. A tua palavra está matando. Porque em vez de você estar edificando, imagina, todo dia você está liberando uma palavra dessa sobre a vida do seu filho. Isso vai entrar no inconsciente dele, isso é cientificamente provado. Vai criar crenças limitantes nessa pessoa, nessa criança, que quando for um adulto, ela não vai conseguir desenvolver, porque isso vai estar lá dentro dela, vai estar gerando uma ferida dentro dela. Então, você está usando a sua boca, em vez de edificar, você vai estar destruindo. Um pai que só fica liberando palavras de derrota na vida de um filho, de uma filha, não vai estar edificando essa criança. E aí vai crescer, vai se tornar um adulto, e às vezes vai ter vergonha, porque eu sabia que não ia dar nada, mas você teve boa participação nisso, porque as palavras que saem da sua boca geraram feridas na vida, no coração dessa criança. E o inimigo, ele é legalista. Ele é legalista. E ele vai usar dessa brecha que você deu, dessa palavra que você liberou de maldição, e ele vai se apropriar daquilo ali, e ele vai entrar na vida, às vezes, da pessoa para destruir. Então, às vezes, você está assassinando o futuro de alguém com as palavras que estão saindo da sua boca.
E a gente não pode fazer isso. Porque se Jesus habita em nós, e Jesus ele é o príncipe da paz, e o Espírito Santo está dentro de nós, e nós buscamos diligentemente a palavra, as escrituras, ora, as nossas atitudes, os nossos frutos têm que ser frutos de amor. As nossas palavras têm que ser palavras de bênção e não de maldição. Então pode parecer assim, nossa, né, a Dani trouxe uma palavra que assim, todo mundo já sabe, mas eu creio que se o Espírito Santo direcionou é porque nós precisamos nos avaliar. Eu e vocês, de alguma maneira. Né? E assim, ó, e a boa, que eu digo assim, as boas novas, a boa notícia é que Jesus, ele tem cura para todas as coisas. O Espírito Santo, ele tem a cura para todas as coisas. A palavra de Deus, as escrituras sagradas, elas nos trazem muito conhecimento. E essa deformação de caráter, que é ser uma pessoa rixosa, brigona, que murmura, que reclama, insatisfeita, por Jesus, através do Espírito Santo, nós podemos ser curados, sim. Nós podemos ser despertos. Eu creio assim que o Senhor trouxe essa palavra assim, para despertar. Não é para trazer acusação, dizer, não, você é assim, não. Filha, ei, eu posso te ajudar. Isso tem correção. Você pode ser transformada, porque é muito difícil, e eu sei que é, porque o Senhor já me tratou muito nisso, muito mesmo, muito. Mas eu creio que se a gente chorar nos pés da cruz, é diário, é como a cura de um vício, é diário, é um dia de cada vez. É um dia de cada vez, é uma situação de cada vez que você vai ter que ver certas coisas e às vezes vai ter que morrer. Porque às vezes o Senhor ele vai te mostrar uma situação. Não é para você criticar, não é para você brigar, mas às vezes talvez Deus está te mostrando para você orar por aquilo. Porque a gente fala tantas, né, palavras, a gente vê tantas coisas, que o nosso lar tem que ser um pedacinho do céu. Beleza, tem que ser um pedacinho do céu. Mas aí, às vezes, o coitado do marido não quer nem voltar para casa no final do dia, porque sabe que vai encontrar a esposa lá brigando. Tudo revirado, tudo uma confusão. E aí, onde que está o pedacinho do céu para a gente que é mulher de Deus? O que a gente está fazendo pelo nosso lar? E nós sabemos que nós devemos, sim, respeitar os nossos maridos. Eu creio, sim, que a nossa postura vai falar muito mais do que as nossas palavras. Não é atacando, não é criticando, não é falar, você não fez porque eu te pedi, porque você me deixou de lado, porque isso, porque aquilo. Não, gente, não é dessa forma. Eu falo isso porque eu já fiz isso com meu esposo. E quanto mais eu fazia isso, mais eu afastava meu marido do Senhor. Até que foi um dia assim que o Senhor, ó, eu tive que chorar muito, pedir muito perdão, lavar os pés do meu marido e pedir, me perdoa porque eu estava matando você. E às vezes a gente fala assim que a gente quer um esposo, né, que tem atitude, que resolva as coisas e tal. Mas às vezes, minhas irmãs, a gente castra o nosso próprio marido, porque toda vez que o nosso marido vai falar, a gente corta. Ele nunca sabe nada, a gente sempre sabe, a gente nem espera ele terminar de falar, completar o raciocínio de pensamento. É verdade, eu já fiz isso. Eu falo isso porque eu já fiz isso com meu marido. Eu não falo isso com alegria, eu falo isso com vergonha. Com vergonha. Porque o Senhor já me corrigiu muito sobre isso. Assim, eu vi, meu Deus, quantas coisas eu fiz que foram erradas. Mas glória a Deus, eu digo assim, é melhor o Senhor nos corrigir e nos mostrar para a gente mudar do que a gente ficar no pecado, ficar no erro. Assim como tem tantos maridos que às vezes fazem brincadeiras de mau gosto com as suas esposas, não honra a sua esposa, sequer lembra da esposa, às vezes trata todo mundo com alegria, com respeito, e quando vai falar com a esposa é grosseiro, trata a esposa mal, sequer se preocupa, às vezes, em presentear a esposa, levar a esposa para passear, sempre tem tempo para os amigos, mas nunca tem tempo para a esposa. Às vezes os filhos do irmão da igreja são todos maravilhosos, mas os seus próprios filhos sempre têm defeito, não conseguem enxergar, né, a virtude de um filho. Então e isso é errado diante dos olhos do Senhor, porque os nossos filhos são as flechas da nossa aljava. Então, assim, que eu creio que o Senhor ele quer trazer conserto para os lares. O Senhor quer trazer conserto não só para as mulheres, mas para os homens e para a família. Para a família, porque a família é um projeto do Senhor. E se a gente não vigiar os nossos pensamentos, se a gente não vigiar a nossa boca, se a gente não tiver controle, domínio, que isso quem vai trazer para nós é o Espírito Santo,
é a nossa busca no Espírito Santo, dos frutos, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Se Jesus ele habita dentro de nós, automaticamente, com a nossa vida com Deus, na nossa intimidade com Deus, a gente vai começar a ter frutos diferentes. Diferentes. E são decisões. A gente decide se a gente quer ficar murmurando ou se a gente quer sorrir. A gente tem que ter um espírito alegre, porque as pessoas acham que para a gente estar alegre, a gente tem que ter uma vida perfeita. E não é isso. A alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se a gente está no Senhor, o Senhor nos fortalece diariamente, nós vamos estar alegres em meio às dificuldades, em meio às insatisfações. Talvez você não tenha a casa que você deseja, não tenha o carro que desejado, talvez você não tenha o corpo que você deseja. Enfim, tem tantas coisas que passam assim, na cabeça da gente que a gente gostaria de ter, mas que isso não vem nos impedir de ser alegre, de sorrir, de amar as pessoas, de levantar as pessoas que estão caídas, prostradas, de olhar, às vezes, com amor para quem está do nosso lado. E, às vezes, é dessa maneira, com amor, com alegria, que a gente vai construir um lar abençoado. A mãe, só um pouquinho, filho. No YouTube. Então, minhas irmãs, assim, ó, que a vida com o Senhor é o negar-se a si mesmo. É diário. É diário. Não é só em uma situação, não é só em um momento, é diário. É diário. E às vezes a gente está destruindo a nossa vida, o nosso lar, o nosso trabalho, destruindo amizades pela nossa boca, a gente não está nem percebendo. Não está nem percebendo. Porque muitas vezes a gente começa um relacionamento, é tudo maravilha, é tudo ótimo. A gente constrói, a gente começa ali uma construção, né? E aí depois começa a conviver junto, começa a morar junto, e a gente já começa a colocar os nossos olhos só nos defeitos, só nas derrotas, e a gente começa a falar. Só apontar, só criticar. E aí aí o inimigo ele vai entrando, e quando a gente vê as famílias desfeitas, vidas de mulheres destruídas, mulheres com potencial em Deus, com promessas de Deus, tendo seus lares destruídos. Assim como também tem muito homem de Deus que não consegue terminar de cumprir o seu propósito, se afasta, coloca a culpa em Deus ainda por não enxergar que às vezes as próprias palavras que saíram da boca causaram morte e destruição. Morte e destruição. Então, isso é muito sério. A gente vê muito isso, muito. E, assim, algo que eu queria falar também é sobre a questão do perdão. Gente, pedir perdão não é uma fraqueza. Pedir perdão quando a gente está errado, quando a gente feriu alguém, ou até mesmo quando a gente está certo, mas a gente ir lá e pedir perdão, a gente se colocar num lugar de humildade, de humilhação, gente, isso não nos diminui. Pelo contrário, eu entendo que só uma pessoa forte, só uma alma forte, ela é capaz de se submeter e pedir perdão. Então, assim, que a gente possa reconhecer os nossos erros, né? Buscar a presença do Senhor, se arrepender, converter, mudar, e que a gente possa ser humilde e pedir perdão, seja para um amigo, seja para o marido, seja para um pai, uma mãe, ou até mesmo para um filho, porque não é que um filho é criança que você errou com ele, que ele não é digno de você ir lá e pedir perdão. Então, eu queria assim, que a gente parasse para refletir, né, nessa questão daquilo que sai da nossa boca, daquilo que sai de dentro de nós, qual é o fruto que está saindo da nossa boca. E que a gente pare para pensar que a rixa ela é um fruto do ódio. E o ódio ele é contrário à essência de Deus, à essência de Cristo, porque Cristo é amor. E assim, também, minhas irmãs, algo que eu vejo muito ainda algumas pessoas quando elas oram, né, e conversam assim comigo, né, algumas mulheres, elas falam assim, que vai orar para Deus pesar a mão, para Deus não sei o quê. Gente, eu particularmente aprendi a não orar mais dessa maneira. Porque eu creio na justiça do Senhor. Mas hoje eu conheço um Deus Pai, eu conheço um amor de Deus que me curou, que me libertou, que me perdoou de muitos erros. Limpou as minhas mãos de muitas coisas. E eu entendo que a justiça do Senhor não é aquela que vai lá e pesa a mão para machucar, para maltratar, para fazer a pessoa pagar na mesma moeda, não. Eu entendo que a justiça de Deus é o próprio Jesus Cristo. Quando uma pessoa
ela conhece a Jesus. Quando o Senhor Jesus se revela para ela, pode ser o pior pecador, ela pode ter te feito coisas muito tristes, mas quando ela conheceu o amor de Deus, ela vai entender que ela errou com você, que ela te magoou, que ela te feriu, e ela vai percorrer um caminho de volta e vai te pedir perdão. Ela vai se arrepender. Isso, para mim, é a justiça do Senhor também. Não é só orar e dizer, não, Senhor, ele me machucou, ele me feriu, ele me agrediu, vai lá e pesa a tua mão. Não, porque a justiça do homem, ela mata, ela prende, ela aprisiona, ela quer um culpado. E isso para mim é a lei, a gente não pode viver só na lei, a gente tem que viver no amor de Cristo, na paternidade do Senhor, porque a paternidade do Senhor é tão grande que um filho que se arrepende, ele perdoa. E se ele me perdoa a mim, por que não vai perdoar aquela pessoa que me feriu e me magoou? Que proferiu uma palavra errada? Então, assim, que a gente possa vigiar até mesmo nas nossas orações, quando a gente vai orar ao Senhor, que a gente avalie o nosso coração. Porque às vezes a gente está pedindo para Deus pesar a mão sobre a vida de alguém, mas será que a gente gostaria que Deus pesasse a mão sobre nós? Olha que a mão do Senhor, ela pode ser pesada, hein, gente? E se a gente é capaz de pedir para Deus pesar a mão sobre a vida de alguém, você vai querer que Deus pese a mão sobre você ou vai querer que Ele te perdoe com amor, com misericórdia, com graça? Então, assim, que a gente possa parar para pensar nisso. Quando alguém nos ferir, que a gente for orar, colocar, mesmo com raiva, eu creio que quando a gente entra na presença do Senhor para orar, quando a gente está com raiva, a gente entra com raiva, sim, mas quando a gente começa a orar, eu creio que o Senhor ele vai nos limpando, vai nos limpando, vai nos limpando. E quando a gente vê, a gente já está lá chorando, já está pedindo perdão, se arrependendo, e a gente vai estar até abençoando o outro irmão. Porque na presença do Senhor não vai ter o ódio, não vai ter treva. Quando você entra no quarto secreto, você pode estar com raiva, mas aquela raiva ela não vai poder ficar por muito tempo ali, porque você vai estar na presença do amor do Senhor. Então, que a gente possa parar e pensar nisso. Que a gente, em vez de orar para Deus pesar a mão e para fazer justiça, que a gente ore pela paternidade do Senhor. Para que o Senhor se revele em paternidade, em amor, para que quando a pessoa conhecer Jesus, que ela possa fazer um caminho de volta e pedir perdão. Porque isso vai acontecer. Eu creio. Porque isso já aconteceu comigo. Pessoas que me agrediram, né? Uma vez eu sofri uma agressão de um relacionamento. Muitos anos depois, essa pessoa voltou e pediu perdão para mim. Já aconteceu comigo de o Senhor me fazer pedir perdão, fazer um caminho de volta. E isso para mim, essa para mim é a justiça do Senhor. Não é ver a pessoa sendo maltratada, sendo agredida, perdendo tudo. A justiça mata. A justiça do homem, ela mata, ela condena. Mas o Senhor, ele é amor. Então, minhas irmãs, essa é a palavra que o Senhor me trouxe nessa manhã para falar com vocês, que a gente possa receber ela em amor, né, em cuidado do Senhor, mesmo assim, porque é um cuidado com a nossa vida, para a gente que é mulher, para a gente que tem aí uma missão muito poderosa, né, de edificar nossos lares, né, de edificar outras mulheres, levantar outras mulheres. Então, o Senhor teve esse cuidado de nos trazer essa alerta na palavra. Eu não vejo assim que é uma crítica, um apontamento, mas é uma palavra de direção. Ei, filha, vamos mudar, vamos melhorar, vamos ser curadas, saradas no amor de Deus, para que a gente possa, sim, né, viver cada vez mais plena na palavra do Senhor, numa vida com o Senhor, né? Porque, afinal de contas, um dia a gente vai deixar de ser noivo, um dia a gente vai casar, né? Nós somos a noiva de Cristo, né? E uma hora a noiva casa, né? E aí, como que vai ser, né? É isso aí, minhas irmãs. Amém, Dani. Que palavra abençoada, né? Que lapada segura em nós. É assim mesmo, Dani. É assim mesmo. A gente tenta ser como Cristo, a gente tenta agir como Cristo, mas reagir como Cristo não é fácil. Nosso sangue ainda às vezes ferve. E que abençoada palavra você trouxe hoje para nós refletirmos nisso, né? Que nós estamos fazendo dentro da nossa casa, com a nossa família, né? Com as pessoas ao nosso redor. Não é fácil. Muitas das vezes o inimigo vai cutucar mesmo para ver a nossa reação, né? E a gente vai lá e corresponde. É muito, muito,
muito forte essa palavra. Pastora Mônica, nossa pastora da felicidade e da alegria. Bom dia, eu tô aqui, mulher, em Salvador, uma chuva. Uma chuva. Estava conversando ali com meu pai, a gente estava falando sobre essas coisas, né? Quando ontem eu estava lendo a palavra e já tem uns 4, 5 dias que eu estou lendo sempre os mesmos textos. E aí eu falei, gente, será que é para eu falar isso no grupo? Aí eu falei assim, eu vou ficar com essa palavra. Caso a Amália diga, tem como trazer a palavra hoje? Gente, a palavra é sobre os ensinamentos de Salomão sobre a mulher rixosa. E eu comecei a ver algumas outras estudos sobre outras mulheres da Bíblia, né? Principalmente do Novo Testamento. Mas a mulher rixosa, quando ela começou a falar algumas coisas, eu falei assim, bem, então, na minha próxima palavra, eu vou falar sobre a mulher rixosa, sim. Porque eu tenho me pego muito rixosa com meu esposo, sabe? Ele é um homem extremamente amoroso e carinhoso comigo, ele é cuidadoso. Mas, às vezes, a gente se pega julgando e tratando a pessoa por aquilo que a gente não quer ser julgada. Eu fiz 9, porque eu não fiz 10, ou eu fiz o 10 da maneira que a pessoa não queria, eu vou ser atacada, eu vou ser condenada, eu vou ser julgada. Então, no meu caso com meu esposo, estava sendo assim. Eu estava exigindo algo que eu não estava dando para ele. Né? Então, eu fico nervosa, eu fico irritada, e eu brigo, e levanto a voz, e ele vem todo amoroso, sabe? Aí, às vezes, ele fala, manso, amor, me respeita, eu sou seu esposo, eu sou seu sacerdote. Ele fala desse jeito. Ele não fala gritando, e não, ele fala, me respeita, amor, eu sou seu sacerdote, eu sou seu esposo. Sai daqui! Aí eu falei, tá, ferro, gritei, aí eu explodo, porque eu falei, gente, eu tô assim, tipo, no limite, sabe? Eu tô tão panela de pressão, sabe? E eu falei assim, eu preciso ser tratada nisso. Como que eu vou chegar para um membro da minha igreja, ou uma amiga, uma pessoa, para dar um ensinamento que eu não estou fazendo? Né? Aquela coisa. Como que eu vou dizer não como açúcar se eu como açúcar? Né? Então, é complicado. É o médico que diz para o paciente não fuma, e termina a consulta, ele sai e vai fumar. Então, eu falei, Senhor, eu preciso de muita sabedoria. Né? O meu temperamento ele precisa ser controlado pelo Espírito. As pessoas falam que eu mudei muito. Ah, nossa, você mudou demais. Eu falei, olha, eu não cheguei nem na metade do que eu preciso mudar. Porque meu temperamento era muito terrível. Eu só resolvia as coisas no grito, no tapa. Eu tinha que ganhar todas as brigas, as discussões. A última palavra tinha que ser minha. Hoje eu já não sou mais assim, eu já sou mais mansa. Mas quando acontece uma coisa que tem um gatilhozinho, eu vejo que eu ainda não cheguei ainda naquela, onde Deus espera que eu esteja. Né? E o Senhor tem nos ensinado assim, através da palavra. Né? Ele pode controlar o meu temperamento se eu der liberdade a ele. E ele vai me mostrar os canais, ele vai me mostrar os caminhos onde eu posso ser guiado, onde eu posso trabalhar, o que eu tenho que tirar. Né? Coloca aqui, tira ali, faz assim, se cala, né? Se alegre em mim, a minha graça te basta. Então, não é fácil. Não é fácil, porque muitas vezes você vai se anular, aliás, assim, não se anular o seu eu, o seu ego, a sua, né, você se inflama, né, então, às vezes a gente vai ter que fazer isso por uma causa maior, por um bem maior, pela paz, nós somos chamados para sermos pacificadoras, não aquelas agitadoras, as turbulentas. Então, Senhor, me ajuda a conter minha língua. Né? Às vezes eu falo assim, eita, minha língua agora cresceu dentro da boca, porque eu não deixei ela sair, ela está inchada. Irmãs, isso é muitas vezes, as pessoas estão me falando coisas, me ferindo e tudo, e eu estou olhando para a pessoa e mordendo a língua dentro da minha boca. Não deixa eu falar, assim, não deixa eu falar, não deixa eu machucar. E o que jorrar da minha boca seja palavra de vida e algo que venha confrontar a pessoa para que ela mude. Mas não deixa eu, sabe, Mônica, você está enterrada, Mônica, você morreu. Velho homem, velho homem, velho homem. Todos os dias a gente tem que trabalhar isso. E é muito sério. É muito sério quantas vezes uma irmã minha, alguém da minha família mesmo, fala alguma coisa e eu... Glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Então é isso, irmãs. Realmente nós precisamos
domínio próprio. Comer o gomo todos os dias do fruto do domínio próprio, né? Da longanimidade, da paciência, do amor. Acho que são os dos principais que a gente precisa todos os dias. Amém? Amém, pastora Mônica. Não é fácil, né, contar até 10, mas é possível. Você puxa. Dez segundos. Melhora. Pastora Genesi está na sala. Pastora Genesi. Quinta-feira é seu dia, pastora. Tô ligada. Ai, desculpa que eu atrasei hoje para entrar, mas quando eu olhei a hora, eu tenho que entrar. Agora peguei o final da palavra, né? Da Dani, né? Uhum. E agora essa palavra da pastora Mônica também, e realmente é por aí, né? Muitas vezes o nosso silêncio fala mais alto que as nossas palavras. E quando eu leio, e Jesus guardou silêncio, se até ele, como filho de Deus, guardou o silêncio, é porque faz sentido. Aí eu tenho um genro, tenho 3 filhas, né? O genro, casado com a minha filha menor, sempre diz: sogra, o silêncio sempre tem razão. E a gente para pensar que esse minuto, os segundos que a gente para refletir, fala muito até com nós, né? Porque o Provérbios diz, né? A palavra certa, na hora certa, quão boa é. Mas tem que ser na hora certa. E que o Espírito Santo venha nos dar entendimento para agirmos, falarmos, né? Expressar o que nós sentimos na hora certa. Na hora errada, dá tudo errado. Mas que o Espírito Santo nos oriente. E ele é o nosso advogado, né? E lá em João diz, né, que o Espírito Santo ele virá e ele nos ensinará todas as coisas. E isso é muito lindo, muito precioso nós sabermos que ele nos ensinará todas as coisas. Glória a Deus por isso. Amém, pastora Genesi. Mais alguém quer falar? Vou fazer um print aqui. Não? Então, chama a pastora Mônica para fazer a oração final. Pode ser, pastora Mônica? Senhora que está em Salvador. Com certeza. Posso orar? Pode. Pai amado, Senhor, muito obrigada pela chuva que cai, Senhor. Obrigada por podermos observar a natureza, Deus. E podermos te adorar pelos teus feitos, por tu molhares a terra, irrigar os campos. Pai, aqueles homens que trabalham na plantação, que precisam dessa chuva, eles devem estar, Senhor, felizes agora, Pai. Muito obrigada, porque a Bahia está sendo abastecida com água, Pai. Porque o verão vem. E quando vem, Senhor, ali no Nordeste, como nós sofremos naquele lugar, Senhor. E o Senhor tem dado no último ano uma chuva abundante, como parece sim, Senhor, que nunca houve na Bahia. Nesse período, uma chuva como essa, e o Senhor tem nos dado. Obrigada, Pai, pela tua fidelidade, o teu cuidado para conosco. Que nós sejamos gratas em todas as coisas. Nos lembra, Pai, aquilo que nós temos que estar apresentando diante de Ti em gratidão. Eu te agradeço por essa chuva. Às vezes nós murmuramos, Senhor, somos ingratas a Ti, Senhor. Mas quando a gente para olhar para o nosso redor, para os nossos irmãos necessitados, nós aprendemos a ser mais gratos a Ti. Eu te agradeço por esse momento, Senhor, tão especial, Senhor, que o Senhor separou para nós, para estarmos em comunhão com nossos irmãos aqui neste lugar. Ah, Senhor, Tu és lindo. Tu és maravilhoso, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor fala conosco todos os dias. O Senhor traz uma novidade de vida. O Senhor traz, ó Pai, para nós, ó Pai, aquilo que nós necessitamos, que é ouvir a Tua voz, que é poder aprender do Senhor. Obrigada por essa porção, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa cada uma que está aqui nessa manhã.
Daniele, Pai, tua serva usada por ti, que o Senhor tem levantado como atalaia, uma mulher de sabedoria, uma mulher que tem o seu coração firme em ti, que tem sido exemplo para seu esposo e seus filhos, como irmã mais velha do seu esposo, ela tem dado o exemplo, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada, Pai, pela vida da Dani. Obrigada pela vida da Amália, que obedeceu ao teu chamado. Pastora Genesi, Camila, Pai, Senhor, irmã querida Auristeia, meu Deus. Deus, Cristina, Deus, em nome de Jesus, todas nós que estamos aqui nessa manhã. Oh, Senhor, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem nos ensinado, Pai. Ah, Senhor, agir, Pai, em retidão, corretamente como a tua palavra nos ensina. E nos perdoa quando os pais somos falha, nos perdoa quando nos deixamos levar pelo nosso ego, pelo nosso temperamento que ainda não está, Senhor, trabalhado, que não está sendo dirigido, conduzido pelo teu Espírito. Espírito Santo, tu és maravilhoso. Pai, nós te damos, ó Pai, totalmente, Pai, caminho livre, liberdade para agir em nós e nos mudar, nos transformar. Queremos ser restauradas, queremos ser renovadas, ó Pai, regeneradas em ti, Senhor. Que o nosso espírito, Senhor, seja submisso ao teu, meu Deus, para fazermos a tua vontade, sermos mulheres melhores, mães, esposas, servas, irmãs e amigas melhores, ó Pai. Que em todas as coisas possamos buscar o melhor, ó Deus, alcançando a perfeição que só vem do Senhor, mas nós queremos, ó Pai, ser santas, santas como tu és, ó Pai. A tua palavra diz para nós sermos santas em nosso proceder. Que assim seja, meu Deus, que assim seja para a glória do teu nome. E que hoje, Pai, essa sexta-feira, possamos continuar andando em comunhão contigo e sentir o teu toque, e sentir a tua voz, ouvir a tua voz em nosso ouvido, em nosso coração nos guiando, falando, Pai, nos trazendo paz, regozijo, alegria em ti. A tua graça nos basta, Pai, então que ela venha sobre nós, virtude do Espírito Santo, em nome de Jesus, que sejamos visitadas, acompanhadas por ti o tempo todo, te ouvindo e te sentindo. Eu oro assim, meu Deus, muito grata, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Quero agradecer a pastora Mônica, a pastora Genesi, a Camila, a Auristéia, a Cristina, a pregadora Dani do dia. Que Deus esteja com vocês nesse final de semana e que Ele seja a nossa base, a nossa alegria, o nosso amor, a nossa paz, a nossa sabedoria. Fiquem com Ele e que Ele abençoe sua vida, seu lar, sua casa, seu familiar. Vamos em paz, que Ele esteja conosco hoje e sempre. Amém. Que hoje seja o melhor dia de todos que nós já vivemos, em nome de Jesus. Amém. Receba meu abraço, que o Senhor abrace Amém. muito vocês por mim. Tchau, tchau. Vou desligar a câmera. Nós já se vamos. Tchau. Muito obrigada por tudo. Amém.